Sejam bem-vindos ao Eolias Cast. Eu sou a Karina Forlenza, sou a diretora de marketing digital da Eolias e hoje eu estou com uma convidada muito especial, doutora Bianca Ramalho. Doutora Bianca é nutricionista, educadora física, professora. Nossa, é tanto título e fora a beleza dessa mulher, dentro e fora, que é uma parceirona nossa já, né? Bianca, seja super bem-vinda. A gente está muito feliz com você aqui, né? A gente sabe que você tem aí uma história enorme com mulheres, com maturidade, com menopausa, e além do que você está sempre envolvida com o que tem de melhor e mais moderno e contemporâneo no sentido do que nós, mulheres, eu 45 plus acima, aliás, eu 45 bem plus já, venho te acompanhando e adoro o teu posicionamento. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho como é que você chegou nesse momento da tua carreira. Obrigada, Cá, pelo convite, por essa parceria, né, nessa empresa que é tão séria, que leva as coisas aí para o lado científico, que é o que a gente ama. Então, eu fiz essa carreira acadêmica toda, educação física, nutrição, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E a gente sempre estudou a questão do exercício, da nutrição, com a qualidade de vida, com a saúde. Então, acima de qualquer coisa, o importante é que a gente se mantenha saudável. Perfeito. Então, a gente vem discutindo, até eu já fiz estudos sobre hipertrofia, sobre definição muscular. É claro que é legal, a gente sempre tem pessoas que gostam disso. Mas, quando a gente pensa em longevidade, quando a gente pensa em saúde, nem sempre o foco em estética nos oferece isso. Então, às vezes, se você está muito focado em estética, você faz loucuras, dietas malucas, medicamentos, aquela coisa absurda. Só que a longo prazo isso não é saudável. Então, o nosso objetivo é fazer o quê? Que a pessoa primeiro tenha saúde. E aí a estética, obviamente, ela vem como consequência. Então, essa é a meta. Entendi. Geralmente o pessoal vai buscar o contrário, não é? Exatamente. Tá. E quando a gente fala de longevidade saudável, principalmente para mulheres maduras, né? O que você percebe no teu consultório? Quais são as dores que chegam para você? Quais são as queixas que chegam para você? Então, a gente tem, primeiro, a grande dificuldade de ser mulher, né? Ser mulher por si só é difícil em todos os aspectos, tá? A gente tem um aspecto social, que a gente sabe que todas as mulheres sentem essas dores reais, e a gente tem um aspecto fisiológico. Então, se a gente compara as mulheres aos homens, é terrível, porque Sério? a gente tem assim, a gente já tem baixíssima testosterona, que é um hormônio importantíssimo para hipertrofia, para diminuir gordura, para controlar osteoporose, para controlar anemia. Então, a gente já tem uma concentração muito baixa a vida inteira. Aí, ok, a gente tem os nossos hormônios e entre eles o estradiol é o mais importante em vários aspectos. Aí a mulher entra na menopausa e nem ele a gente tem mais. Então, o que a gente já tinha, assim... Óbvio, tem uma grande vantagem, que é o que a gente fala das delícias de poder ser mulher, que é para mulher que gosta, né, que quer, tem a reprodução, enfim, que é a exclusividade da mulher. Sem dúvida. Mas a gente acaba sofrendo mais do que tendo os benefícios. Então, eu brinco que assim, você nasceu mulher, já tá mais difícil para você. Ai, meu Deus. Todo o caminho. Socorro. Mas eu acho que isso é bom, que a gente tá aqui para se ajudar, para se unir, para conseguir mostrar que apesar de ser difícil, é possível envelhecer bem. Então, a gente tem como grande dificuldade, por exemplo, essa questão da perda intensa de massa muscular. Então, todo mundo perde, mas a mulher já não tem muita. Na fase adulta, ela perde mais ainda no envelhecimento. E você acha que quando a gente fala dessa fase da vida, né? Eu falo por mim, né? Eu entrei na menopausa precoce em função de um câncer que eu tive em 2018 e fiquei com aquilo, né? Então, os meus, como você falou, os índices todos foram caindo e além do que eu entrei em osteopenia muito rápido. Né? Até, não sei se por conta da quimio ou por conta dos hormônios mesmo que caíram, mas foi uma velocidade muito grande. E eu entendi que tinha um trinômio muito importante, né? Atividade física,
E não qualquer atividade física, né? Tem que ser musculação, tem que ser esporte de impacto, tem que ser uma coisa assim que te coloque no lugar. E só posso dizer que isso melhorou muito minha vida, muito. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. As outras duas pontas do trinômio, para mim, né, tem a ver com a alimentação e a suplementação, né? Então, uma coisa que é legal, que eu vou aproveitar a sua fala. Tá. A gente ainda tem uma confusão das nomenclaturas de atividade física e exercício físico. Ah, boa. Então, atividade física é tudo que a gente aumenta o gasto energético, o gasto calórico, ao longo do dia. Tá. Então, por exemplo, subir uma escada, Ok. andar um pouco mais a pé, porque eu vou até, sei lá, padaria, farmácia, ao invés de eu ir de carro, eu vou andando. Então, tudo, por exemplo, né, a mulher, ela tá muito exposta a isso, os cuidados com a casa, na faxina, nos filhos, então tudo que eu me movimento, né, com os pais, com o marido, com a estrutura toda que pesa sobre a mulher. E tudo isso é atividade física. Tá. E ela tem um grau de importância, a gente precisa se mexer. Perfeito. E a gente tem o exercício físico, que é isso daí. É o que é controlado, planejado, sistemático. Então, eu vou fazer treinamento de força. Perfeito. Eu vou para musculação, eu vou para o pilates, eu vou para o funcional, enfim. O que a gente sabe via de regra para ambos, tanto para a mulher quanto para o homem? Tá. A prioridade na vida, em especial no envelhecimento, é manter músculo. Precisa manter músculo, não tem o que fazer. Então... E por quê, doutora? Por quê? Quando a gente fala de músculo, assim, tem uma coisa meio trágica, né? A gente sabe que quantidade de músculo está diretamente relacionada à morbidade, que é o quanto eu fico doente, e à mortalidade, então maior risco de morte. Então, quem tem menos músculo fica mais doente e morre antes. Que loucura, né? E é um fato, a gente tem muitos estudos comprovando isso. Tá. Então, é a nossa preocupação recorrente. Precisa ganhar músculo. Por quê? A gente tem uma coisa que é básica, Cá. Como que você levanta da cadeira? Com músculo. Como que você faz as suas necessidades pessoais, como você cuida de você mesmo, quando você faz uma tarefa da casa básica. Músculo. Então, assim, se eu não tenho músculo, eu me torno dependente. Você imagina, depois de você ter vivido muitos anos bem, independente, tranquila, você passar a depender de alguém para literalmente trocar sua fralda? Ninguém quer. Não, ninguém quer. Então, é um primeiro ponto importantíssimo. Fora isso, a gente tem ao longo dos últimos anos visto que o músculo, ele libera substâncias químicas. Não diga. E essas substâncias, falam com o cérebro, com o coração, com o osso, melhora a densidade óssea. Então, quando a gente fala que o músculo, ele literalmente é vida, a gente está falando da característica mecânica, funcional, mas também da característica química. Quanto que ele sinaliza ali vários sistemas. Eu acho que as pessoas não estão nem acostumadas com isso, né? A gente não consegue imaginar que todo o nosso corpo está tão interconectado assim, né? E quando você recebe um paciente no consultório, principalmente mulheres, né? O que você sente que é a queixa principal? A principal é o ganho de peso, o ganho de gordura. Disparado, principalmente quando tem a entrada na menopausa. Certo. E aí, o que tem acontecido recentemente, e isso tem muito a ver com essa questão, de micronutrientes, de como que tá a alimentação, é a sensação de cansaço. E a própria mulher, ela tem dificuldade de entender ou de diferenciar que esse cansaço é por uma questão fisiológica, hormonal, nutricional, e não pela vida, porque as pessoas elas estão se habituando a falar, ok, eu tô sempre cansada porque eu tô sobrecarregada, porque eu durmo pouco, então é normal eu sentir esse cansaço, só que às vezes não. Então, quando ela chega lá e ela fala assim, olha, eu tô num cansaço, meu Deus, eu só quero dormir, só quero me jogar, só quero ficar, não quero fazer nada, não é normal. Até uma certa depressãozinha, né? Uma depressão, assim, o que a gente fala, para o pessoal em casa conseguir identificar o que é normal?
Quando eu tô com uma questão de sobrecarga, que aí é física, Tá. eu dormir bem, então uma noite de sono bem dormida, a pessoa já tem que se sentir melhor. Tá. Então, se eu dormir, eu acordei, eu falo, olha, tô bem. Resolvi. Bora lá. Era um cansaço de vida. Tá. Agora, se a pessoa dorme, acorda com a mesma sensação de exaustão, de desânimo, alguma coisa tá errada. Isso não é normal. Tá. E a gente não pode normalizar isso. Por quê? Com certeza. Acaba que a sobrecarga da vida, ela recai sobre a mulher. Né? Então a gente tem essa questão de social mesmo. A mulher, ela tem que estar preparada para dar conta da casa, do marido, do filho, dos pais, que às vezes tem que cuidar do trabalho. A guerreira. Né? E aí a gente tem que tomar cuidado para não confundir isso de eu consigo com eu estou sobrecarregada de coisas que eu poderia estar dividindo com alguém. Então, a mulher, ela tem isso, a gente traz isso acho que ao longo da vida inteira, né? As mulheres mais velhas, mais ainda, porque tem uma tendência de mudança na sociedade, mas ainda não é que tá uma coisa maravilhosa, não, né? De dizer não, você fala, né? De dizer não, das pessoas entenderem o não, porque a questão não é só dizer não. A questão é a Karina falar assim, não, eu não vou fazer tal serviço de casa, tal jantar, faz você, o seu companheiro, o seu parceiro, né, a pessoa que tá junto com você. Seus filhos grandes. Seus filhos, né, aí a pessoa vai falar, nossa, mas você é a dona de casa, você é a responsável. Então, às vezes, mesmo quando a mulher toma a decisão e fala, eu vou dizer não, eu vou delimitar tarefas, para a pessoa que está comigo, para o meu filho, para não sei quem, às vezes a sociedade ainda tem uma interpretação de que, nossa, que folgada. Que grossa. Que grossa, folgada, por que você não faz? Então, não é fácil mesmo. Não. A gente tem um longo caminho pela frente. A tendência é de mudança, mas é uma mudança muito devagar. E ela volta, né? Ela vai e volta. Exatamente. Você sabe que eu também tenho uma outra função, né? Eu trabalho com empoderamento feminino e a gente acompanha os estudos, né? Então, enquanto você estuda muito a parte de saúde, eu estudo bastante essa parte do desenvolvimento da mulher na sociedade. Então, ano passado, para você ter ideia, a gente teve o pay gap, né? Que é a diferença de salário entre homens e mulheres. A gente ia demorar 152 anos para fechar. Esse ano, 163. Então, regrediu. Né? Então, a gente vai nisso. Né? A gente já caiu de quase 200 para 160, agora voltou para 160, 150, 160. Então, é realmente é algo que está muito entranhado na gente. Né? Mas eu queria conversar contigo sobre assim, o que você acha que é uma decisão importante que essa mulher tem que tomar. Eu vou te falar, talvez, uma pergunta capciosa, porque eu acho que eu estou querendo ouvir uma resposta. Mas é assim... Para mim, o que começou a mudar foi quando eu cheguei em casa e falei assim, eu em primeiro lugar agora. Né? Isso. E aí comecei, musculação muito forte, né? Assim, lógico que eu tinha aquele fato da osteopenia, o sono, a falta de sono, né? Assim, a falta de sono para mim com a menopausa, terrível, muito forte. Assim, o ganho de peso não foi tão acelerado quanto a falta de sono. E ainda assim, mesmo com esse cansaço, eu continuava me arrastando para dar conta de tudo. Porque nós somos o quê? As heroínas, as guerreiras. Minha mãe é uma guerreira. Não sou uma guerreira. Eu sou uma mulher, né? E não sei se você concorda, doutora Bianca, se não é o primeiro passo que a gente tem que dar, é falar assim, eu em primeiro lugar. Autocuidado em primeiro lugar. O que você acha disso? Com certeza. Cá, você já deve ter visto, até porque você é deste meio, né, das mídias. Mas tem uma coisa que é muito legal, que é a questão das máscaras de oxigênio no avião. Sem dúvida. Então, sempre que eu falo com as pacientes, até quando eu vou dar as palestras, eu falo para as pessoas disso. Então, se a gente prestar atenção, é a mensagem da vida. Então, fala lá no avião, se houver uma despressurização, as máscaras vão cair, você coloque primeiro em você e depois você ajude alguém. Sim. E a mensagem é muito clara, porque se você parar de respirar,
você não se ajuda e nem ajuda ninguém. É. Então, pensar em si mesma, né, Uhum. pensar em você em primeiro lugar, Uhum. não é o egoísmo, é na verdade um ato de amor. Como que eu vou cuidar do outro se eu não tô bem comigo mesma? É. Se eu não tô feliz, se eu não tô empoderada, se eu não tô sendo reconhecida, se eu me Sim. sinto, né, usada, ou eu me sinto mal, doente, É. exatamente. Então, com certeza o primeiro passo é fazer isso. E aí a gente tá fazendo uma pesquisa só com mulheres, e a gente fez um grupo focal conversando, perguntando justamente quais as barreiras que você sente para fazer o exercício físico, Uhum. por que que é difícil. E foi engraçado que, assim, tinham diferentes grupos, né? Mas os 2 primeiros eram ou mulheres que nunca se exercitaram ou que se exercitaram e depois pararam. Tá. E nos 2 surgiu a mesma questão. Hum. Eu não sei como meu marido consegue, porque ele pode chegar em casa e a casa tá uma bagunça. Louça na pia, roupa pra lavar, brinquedo da criança jogado na sala. Ele pula, põe a roupa da academia, despula e vai pra academia. Despula é ótimo. Eu chego e tenho que arrumar. Então, o que a gente tem que aprender? A A pular. pular e despular entendeu? também. Exatamente. Sensacional. Então, assim. Eu não consigo ainda. Pois é, Mas pelo menos eu consegui delegar um pouco. A pia é da minha filha. Adolescente, maravilhoso. né? Já é alguma coisa, Já né? é alguma coisa, mas eu fico assim, essa pia não tá do jeito que eu quero. Mas é difícil porque a gente cresce com isso, né? É. De que é a mulher que tem que dar conta. É. Então, como você cresce com uma sociedade inteira falando que é seu, isso é sua responsabilidade, quando você não faz, você se sente péssima, porque você fala, eu não sou capaz de dar conta, entendeu? É. E uma das mulheres, ela falou uma frase, que é bem doída, assim, pra gente que é mulher, quando a gente ouve outra mulher falando, a gente sente também. Uhum. E aí ela falou assim, eu tenho um sentimento constante de que eu sou inútil. Nossa. Por quê? Porque eu não consigo dar conta das tarefas da casa, dos filhos e me exercitar. Então você imagina o quanto que isso é dolorido para uma mulher, porque o homem ele não se sente inútil, ele tá maravilhoso. Nem culpado. Não, jamais, para ele A tá gente tudo certo. nasceu com a culpa É junto, né? isso mesmo. Então, o que que você acha, por exemplo, para uma mulher que esteja nos escutando, nos vendo, né? Por onde a gente quebra esse ciclo, né, pernicioso e vicioso de cuidar dos outros primeiro? Então, o que a gente tem visto que funciona bem? Se a gente for pensar, por exemplo, em dieta, em suplementação, em exercício, a gente tem algumas recomendações do que é perfeito, do que é o ideal. Tá. Vamos falar no exercício, que é Uhum. uma barreira. Tem que fazer 5 vezes por semana. E aí o que a gente percebe? Que a pessoa, principalmente as mulheres, fala assim, eu não consigo fazer 5 vezes por semana. Uhum. Então qual que é a solução? 0 vezes. Isso. Ou eu faço as 5, Eu né? não faço nada. Ou eu não faço nada. Porque eu sou perfeccionista, Exato, então porque eu tenho que fazer direitinho, eu tenho que dar conta, exato. Então, esse é o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar. É melhor do que nada. Então, se eu ainda não consigo encaixar nessa minha rotina doida e nessas autocobranças, exercício diariamente, vou 1 vez por semana, um dia que talvez os filhos tenham menos atividades, ou você esteja trabalhando um pouco menos, ou um dia do final de semana, Uhum. tira esse momento pra você. Pra você. Pra você, Pra você. exatamente. Você pode. Daqui a pouco, essa 1 vez por semana, você vai falar, olha, ok, todo mundo sobreviveu, eu tô me sentindo já um pouco melhor, vou para mais 1 vez. Perfeito. Então é algo que precisa ser gradual. As pessoas colocaram na cabeça que ou eu faço tudo ou eu não faço nada. Tá. Só que assim, cara, você imagina a gente pegar uma mulher que tem uma rotina dessa, que é uma loucura, Uhum. do nada, literalmente da noite pro dia, ela tem que enfiar 5 dias ou começar uma alimentação perfeita de hora em hora de não sei quanto. Então, assim, E é o que a gente complicado. busca, né? É o que a gente busca. A gente quer fazer o certo. É. Mas a gente não pode estar só nos 2 extremos. Ou eu faço 100% ou eu não vou fazer nada. Porque as pequenas mudanças no exercício, na dieta, numa suplementação, Perfeito. elas também surtem efeito. Ótimo. Só que isso vai me motivando. Olha, eu tô um pouquinho melhor, igual você percebeu. Olha, minha vida tá mudando. Olha, eu tô melhorando, então eu quero mais, eu quero mais. Sem dúvida. E aí dá um jeito. É. E a gente tem aqueles tempos, né? Que assim, de 90 em 90 dias a gente vai
fechando um ciclo de hábitos, né? Aí vai mais para minha área de coaching, etc., que a gente sabe disso, né? A gente tem que... E eu percebo muito isso, a gente quer se colocar no perfeito e não fica no feito, né? E nada. Ao mesmo tempo, o que que eu vejo do outro lado, assim, que é um grande mito, né? Que ronda aí a questão da musculação, por exemplo, da atividade física. Ah, eu vou ficar muito, né? Uhum. Muito isso, muito aquilo. Você pode falar um pouquinho sobre os mitos Ai, que rondam a posso. musculação? É meio desesperador isso. Então, o que que acontece? Quando a gente pensa no músculo, as mulheres, de uma forma geral, ela tem essas questões. Eu vou hipertrofiar, vou ficar bombada, vou ficar parecendo homem. Gente, assim, lembra que a gente começou comentando que testosterona a gente tem muito pouco? A gente tem uma dificuldade, na verdade, de hipertrofiar, de criar músculo. Tá. Óbvio que dá, Uhum. óbvio, a gente tem várias estratégias para isso. Mas se eu comparar um homem e uma mulher, é totalmente diferente. Até uma coisa, cara, que na prática as mulheres desanimam quando, por exemplo, você atende um casal. Porque o homem dá um Nossa, up, super rápido. e aí ela não mudou muito, aí ela fala, meu Deus, mas eu fiz mais certo do que ele e ele melhorou mais. Hormônio. Então, assim, pra gente, quando a gente tá querendo muito criar músculo, já é difícil. Eu tenho que fazer tudo certo, eu tenho que fazer o treinamento certo, tenho que ter a alimentação correta, tudo bonitinho. Sem querer, então, é mais difícil ainda. Então, assim, uma mulher, fisiologicamente, né, Tá. cara, sem usar hormônios, exógenos, nada, ela nunca vai atingir um padrão muscular de um homem. Nunca. Perfeito. Então, isso não deve ser nem de longe uma Uhum. preocupação. Tá. O que a gente percebe, Ká, que é uma coisa intrínseca da mulher em relação, por exemplo, à academia ou alguns espaços de exercício físico, é que é aquela coisa da culpa, sabe? De como a sociedade encara, elas se sentem julgadas, principalmente se eu tô com sobrepeso ou obesidade. Entendi. Então eu vou na De ir para um academia, espaço, tá, exatamente, e entendi. todo mundo me olha e fala: "Nossa, olha lá, ela tá gorda. Nossa, olha Ela tá lá, não se velha, ela cuida". tá não sei o que lá. E tem uma coisa que é muito engraçada, né, Cássia, você já parou pra pensar? Se a gente tem uma mulher que se exercita, então vai lá 5, 6 vezes na semana, se exercita, se prioriza, ela é criticada porque, olha lá, ficou louca, bitolada, só pensa em exercício. Se a gente tem uma mulher que não faz isso, ela é criticada porque, olha lá, largada, não se cuida. Desleixada. Então, assim, É vai difícil. rolar uma crítica de qualquer jeito. Por isso que a gente precisa virar essa chavinha de pensar na gente. Perfeito. O que é bom pra mim. Se Uhum. eu tô feliz, o que os outros vão falar não me importa, porque via de regra as pessoas têm essa tendência à crítica, né? Volta à questão do eu em primeiro lugar, né, a máscara em mim primeiro. Então eu tenho esse trinômio aí, né, que na minha isso pode ser que não Uhum. seja só isso, mas alimentação, exercício físico e suplementação em primeiro lugar, né. E o que que você falaria hoje com relação à suplementação para quem está começando, para quem já faz uma atividade física, um exercício físico consistente e para quem quer alta performance? Então, a gente tem alguns suplementos que são muito bons. A gente tem assim, tá? Quando a gente fala em suplemento, esse termo ele se refere a algo que eu consigo administrar e Uhum. melhorar a minha capacidade de performance, de rendimento. Então, Tá. o que que me potencializa? Uhum. Desses, a gente só tem 5 que funcionam, Tá. de tudo que existe. Suplemento, que é isso que Sim. as pessoas, porque senão as pessoas vão buscar artigo, e às vezes a gente vai falar aqui de um que é muito bom para essa parte que você falou, de quem tá iniciando, Uhum. mas se você olhar lá, ai, quais os suplementos que funcionam, o nome dele não tá lá. Mas por que que ele não tá lá? Porque ele tem entrado como um complemento, Tá. como micronutrientes, que é, por exemplo, o caso de uma vitamina D, ela não entra como suplemento, Ah, mas não ela sabia. funciona muito bem. Ela é um micronutriente. Se eu tenho, por exemplo, uma administração de zinco, que a Uhum. gente tem várias funções importantes do zinco, ele não entra como suplemento. Ele é um micronutriente que eu estou complementando Que o que me interessante. falta. Que interessante. Porque senão, parece que assim, tá bom, falou desse suplemento, deixa eu ir lá na internet e falou que não tem esse suplemento aqui.
Porque não tá lá nessa classificação. A Ah, que classificação é interessante. diferente. Então, suplemento é uma coisa, complemento é outra coisa. Então, Isso. conta pra gente qual que é a diferença, um pouquinho. Então, o suplemento é sempre alguma coisa que eu tomo que melhora a minha performance, Tá. o meu rendimento. Uhum. Então, me dá mais força, mais potência, me ajuda a performar melhor. Tá. Desses, o que a gente consegue usar, porque os outros 3, na verdade, são 5, né? É a creatina, a cafeína, e aí os outros 3, eles são basicamente para atleta mesmo, Tá. que é a betalanina, Uhum. o nitrato, que a gente fala que é o suco de beterraba, e o bicarbonato, que é o bicarbonato de sódio. Tá. Só que esses 3, eles se justificam para o atleta. Tá. Para a população geral, a gente quase nem tem estudo, porque o ganho é muito pouco. Entendi. Só que, claro, para um atleta, se você melhorou 1 segundo, às vezes é a diferença dele ser campeão ou nem estar no pódio. Então, para ele Entendi. faz sentido. Sim. Agora, para a população geral, a creatina e a cafeína podem ser benéficas. Creatina, que é o que a gente tem no pró-muscular. Isso, a creatina tem lá. Inclusive, lá tem a dose que é recomendada para a maior parte da população, Sim. que são 3 gramas diárias. Então, o que acontece? A creatina, ela é um suplemento, melhora a performance, só que é assim, que a hora que a gente tá vendo os estudos, você não tá entendendo. A creatina, ela tá praticamente como a 7ª maravilha do universo. É mesmo. Olha só, gente, comprem TAC pró-muscular, porque ele é a 7ª maravilha do universo. Mas gente, é muito engraçado. Mas é por isso que eu tô focando aqui, que tudo isso tem bastante estudo científico, para não parecer que a gente tá só falando por falar. A creatina, num passado, ela foi uma coisa assim que proíbe, não pode, acaba com o rim vai parar, não serve pra nada. E a gente ficava nesse negócio, libera, proíbe, ninguém sabia o que era. Aí alguém falou, não é possível, gente, esse negócio, né, não é tão ruim assim. E aí as pesquisas se intensificaram. Hoje é o suplemento mais pesquisado no mundo, a creatina. Uau. A gente já desmistificou que faz mal pro rim. Não faz. Não faz. Eles tiveram estudos, inclusive, com pacientes que já têm o rim um pouco sobrecarregado, que são diabéticos, que filtram muita glicose. Tá tudo bem. Que bom. Então... E no que ela ajuda? Então, aí, inicialmente, só o que era falado? Músculo. Só que era assim, você vai tomar para hipertrofiar, mas o rim acaba. O rim tá tudo bem, o músculo melhora. Então, ela ajuda o músculo a produzir mais força e a hipertrofiar e aumentar o seu tamanho. Então, lembra, se eu tenho menos músculo, eu morro antes. Então, melhorar músculo é maravilhoso. Sem dúvida. Aí, ok, ficou nessa coisa do músculo. Só que eles foram vendo que ela tem ação em outros sistemas. Uma recente que é maravilhosa é a neuroproteção. Inclusive diminuindo o risco de Alzheimer. Gente, que maravilha. É maravilhoso mesmo. Nossa, que ótimo. Então, eu tava até comentando com o Dr. João. Falei assim, olha, eu tinha parado por conta dessas coisas, da loucura, não sei o quê, não tava lembrando, acabou e não comprei outra. E aí, quando começou a vir... a gente tem clube de assinatura, hein? Você não vai ficar mais sem seu TAC pró-muscular. Já não tô sem. Mas quando começou a vir esse negócio, o neurônio fica mais saudável, a memória fica melhor, e você perde menos neurônio. Eu falei, meu Deus, eu preciso voltar com isso urgentemente. E aí, estica a pele também? Então, isso menos, né? Isso aí é mais controverso. Mas pensa, se o seu cérebro funciona melhor, nossa, gente, você tem menos risco de doença neurodegenerativa, Alzheimer, Parkinson, demência, porque você está suplementando uma coisa que não tem risco, entende? Nossa, isso é ótimo. É maravilhoso. E serve para quem está em qualquer uma dessas 3 fases, ou seja, iniciando, já fazendo e de alta performance. E para quem não faz nada, cá. Sério? Quando a gente fala hoje, os estudos estão bem bons, a gente, por exemplo, prescreve creatina para idoso que não se exercita. Olha. Só que lembra que quanto mais músculo ele perder, pior vai ser a qualidade de vida dele. A gente não pode deixar ele perder esse músculo. Então, o que a gente faz? Dá creatina para ele. Então, eu não preciso estar me exercitando para ter os benefícios dela, entendeu? Nossa, que ótimo. Se eu me exercito, eu tenho mais benefícios, porque aí eu estimulo mais o músculo, ele responde mais, ele melhora mais. Então, isso é claro. Perfeito. Né? Não é que só tomar eu não preciso treinar. Mas é alguma coisa. Então, assim, já que eu não tô treinando, porque qual que é a tendência de quem não treina? O músculo vai embora. Perde muito rápido, né?
Então, o que Nossa. eu tô tentando fazer? Quando eu dou a creatina pro idoso, pra idosa que perde músculo assim, eu tô tentando pelo menos pausar ou reduzir a intensidade dessa redução E pra de. mim também, por exemplo, eu tenho 50. Sim, não, com 60, com 70, com 80, com o seu pai, mãe, avô que está passando por um processo degenerativo. Isso serve também. É maravilhoso. Tá. Recentemente, a avó de uma amiga minha, ela sempre foi saudável, nunca teve nenhuma doença crônica, nem diabetes, nem hipertensão. Ela falou assim: olha, minha avó, ela tá ficando pior, ela não tá andando muito mais na casa, ela sempre foi ativa, ela tá com 80 anos. Nossa, ainda Aí ela não. falou assim: o que você pode fazer, né? O que a gente pode fazer? Falei, querida, vamos dar as proteínas que ela precisa. Se não der na comida, a gente dá uma suplementada e creatina. Tá. Pode pôr a creatina. Isso faz o quê? Uns 3 meses, que ela falou que percebeu melhora, foi depois de uns 2 meses. Via de regra, Cá, como é uma coisa que tem ação tanto aguda como crônica, geralmente com 15 a 20 dias a pessoa já percebe uma Começa a ter melhora. tá, ótimo. E essa combinação, né, que a gente tem no pró-muscular? Você tem creatina, HMB, boro, tem um monte de coisa. O que que cada um faz para essa mulher madura? Não idosa, mas madura. Então, quando a gente fala da creatina, é essa questão para o músculo, Tá, diminui a perda, porque ela vai sinalizando hipertrofia. tá, Melhora a função muscular, cerebral, protege o coração de isquemia, que é o que dá infarto. tá. E a gente ainda descobriu que melhora a microbiota intestinal, que na mulher o Fundamental. intestino já, né, não é aquelas coisas. E ela protege que várias toxinas ultrapassem o intestino e cheguem ao nosso sistema. Nossa, Então, essas são descobertas mais recentes, mas todas favoráveis para a creatina. com Por isso que certeza. hoje ela é a queridinha do universo. Uhum. Aí a gente tem o HMB. O HMB é o que eu te falei, ele não entra na lista de suplemento. Você vê que eu falei 5, eu não falei HMB. Uhum. Mas por quê? Ele é, na verdade, um substrato de um aminoácido super importante que é a leucina. Perfeito. Então, a leucina a gente consegue na carne vermelha, principalmente. Nos vegetais tem mais um pouco menos, que é o que a gente fala de valor biológico da proteína. Uhum. E a gente consegue essa leucina. Ela, por si só, tem ação no músculo. Já ajuda. Ótimo. Só que depois que ela age, que ela vai ser metabolizada, lá no fígado forma o HMB, que é o beta-hidroxibeta-metilbutirato. Formou o HMB, o que ele faz? Principalmente, evita que o músculo deteriore. Opa, que bom. Então, ele diminui o que a gente chama de proteólise, que é a quebra das proteínas. Para quem que o HMB é muito bom? Para quem está passando por um período, por exemplo, de imobilidade. Então, eu fiz uma cirurgia por X motivos. Eu tô um pouco mais parada em função do trabalho, eu tô ficando sentada num projeto muito tempo. Isso tudo é imobilidade, não é só quem tá na cama doente. Sim, sim. Ele sem dúvida. ajuda. Uhum. E para quem tá iniciando, saindo do zero e começando o HMB, é maravilhoso. Depois, os estudos mostram que ele não faz tanto efeito, por quê? Porque ele não ajuda tanto na hipertrofia. Tá. Mas por que a gente associa ele com a creatina? A creatina ajuda na hipertrofia e o HMB impede a proteólise. Então, quando eu junto os dois, eu tenho um que sustenta o que eu tenho, desde que eu tenho aqui, e o outro que faz eu gerar mais. Tá, entendi. Então, um levanta o peso e o outro segura. Exatamente, é exatamente isso. Okay. Então, é muito interessante essa ação conjunta. Aí, a gente tem uma coisa no pró-muscular que é importante a população se atentar. As mulheres, porque parece que tem alguma relação com menopausa, que são as dosagens de vitamina D. Via de regra, a população de sul e sudeste, 90% tem baixa de vitamina D. Só que ela é uma vitamina muito importante, por exemplo, para controle de gordura, para controle de músculo. De gordura? A gente já tem uma relação direta, Cá, que em pessoas obesas, elas têm uma quantidade deficiente de vitamina D. Não diga. Então, quanto mais gordura a pessoa tem, menos vitamina D ela tem.
E um causa o outro Eles têm uma uma relação. correlação. Eles já têm algumas hipóteses de vias, inclusive intracelulares, do porquê, mas é claro que eles estão explorando mais porque tudo isso é novo. Tá. A gente sabe hoje que a vitamina D tem uma relação com a hipertrofia. Ninguém nunca falou de vitamina D para hipertrofia muscular, mas a gente já sabe o porquê. Existe uma molécula que chama miostatina que inibe a hipertrofia. Ela não deixa o músculo crescer. A vitamina D inibe essa molécula. Então, quando ela está inibida, o músculo consegue crescer. Entendi. Então, são relações novas da vitamina D. Que a gente tá vendo. Que a gente ainda tem, já tem estudo bem bom, que a gente fala que é a classificação de nível A, que é de alta evidência, mas eles ainda querem mais explicações. Então, assim, que funciona, já é certeza. Mas quais as outras vias intracelulares, como que eu estimulo? O pesquisador sempre quer mais resposta. Ou seja, não adianta talvez só tomar sol, você tem que suplementar, não sabemos. Geralmente as pessoas não fazem o que precisa. Então, vou te dar um exemplo. É um fato, a gente não consegue, não é nem porque a gente não quer. As pessoas, minimamente, tá? Precisaria tomar sol 20 minutos de manhã, entre 9 e 10 horas. Não pode ser depois, porque aumenta o risco de câncer. E precisa tomar sol entre 3 e 4 da tarde, mais perto das 4 horas, que é quando os raios ainda estão bons, mas também já não aumentam muito o risco de câncer. Por quê? Porque eu não posso tomar sol com protetor. A hora que eu faço o protetor, eu bloqueio o raio ultravioleta B, que é quem aumenta a síntese de vitamina D. Então, eu vou na praia, mas eu tô encharcada de protetor, não tá ajudando a vitamina D. Entendi. Tá protegendo contra a melanoma, mas... Isso. E aí você imagina quem, principalmente nas grandes cidades, tem tempo de pegar 20 minutos de sol de dia, 20 minutos de sol de tarde e associar alimentos como peixes, salmão, que tem gorduras boas, oleaginosas, assim... É muito difícil. Então, a população do norte e nordeste, como tem uma exposição ao sol só para viver, de um lado para o outro, tal, tem muito sol das 5 da manhã às 6 da tarde, é mais tranquilo bater as metas de vitamina D. Para sul e sudeste, é muito difícil. A gente vê uma população que geralmente está com níveis deficientes. E aí, cá, tem uma atualização importante, que é o que a gente fala até dos profissionais de saúde não ficarem presos em valor de referência. Se você for olhar um valor de referência, tem lá que é suficiente quando você tem 20 nanograma por ml. 20 lá, o númerozinho da vitamina D. Só que os estudos mostram que 20 não é suficiente. Que se eu quero manter uma pessoa saudável, ela precisa ter pelo menos 30. E se a pessoa se exercita, lembra que eles descobriram que tem relação? Sim. Ela precisa de pelo menos 40 no resultadozinho. E às vezes até um profissional de saúde olha, tá dentro do valor de referência, tá tudo bem. Só que não tá. Então, o valor de referência é muito por baixo, né? Via de regra, o que a gente precisa? Suplementar, porque se ficar só esperando, e aí tem uma outra questão, né? Mas nossa, tem que tomar cuidado porque faz toxicidade, o excesso de vitamina D. Excesso de vitamina D, cara, é mais de 100 nanogramas por ml. A gente tá falando que é difícil bater 40. Então, para uma pessoa chegar a 100, nem sei o que ela tem que estar tomando ou fazendo para ela entrar com toxicidade. Então, isso são mitos que tem na internet, que a pessoa pode ficar tranquila que ela não vai conseguir suplementando 2, 3 mil I todo dia. Ou seja, aqui no EoliasCast, o que a gente quer trazer para vocês? Informação de qualidade, com base científica, com tudo que há de melhor e mais recente, mais contemporâneo. Então, temos aqui a nossa maravilhosa doutora, não só doc, mas pós-doc também, e muito atualizada com tudo isso. Doutora, sabe o que eu queria entender? Para quem está... a questão do exercício físico, né? Muitas vezes fala, eu tô com dor, eu não tenho... tenho a questão articular, tenho dor nas costas. Por onde ela começa, né, a descascar aí essa dificuldade e ir atrás de alguma coisa que ela possa melhorar, né, na questão articular? Então, a gente tem, assim,
Via de regra, Cá, vai ser sempre baseado no exercício e na nutrição. Perfeito. Então, né, você fala do seu trio, e a gente tem que, para você envelhecer bem, para você ter qualidade de vida, que é o que a gente chama de estilo de vida saudável, você tem 4 pilares. O exercício físico, a alimentação saudável, que aí inclui suplementação ou complementação quando necessário, dormir bem. Ups! Ui! Na menopausa isso Pois menina do céu. Que é a questão do sono de qualidade e nas horas certas, e regular os níveis de estresse. Não é fácil, a gente sabe, mas são esses os 4 pilares. Então, se eu, por exemplo, tenho, via de regra, uma dor, uma lombalgia, eu tenho uma dor no joelho, uma dor no quadril, o que eu preciso fazer primeiro? Fortalecer a musculatura, para a musculatura conseguir me ajudar a não sobrecarregar tanto a articulação. Então, a gente vai ter que entrar no exercício de força. De novo, não tem jeito, eu preciso do músculo. Ou seja, não adianta esperar ficar boa da lombalgia ou do joelho para começar a fazer atividade física. Não, na verdade é o contrário. Atividade ou exercício, ou até uma fisioterapia para quem está numa situação um pouco mais avançada de dor, de processo inflamatório, mas ficar parado só piora o processo. Então tem gente que fala assim, eu não vou fazer para melhorar, só que só piora, porque a gente vai enrijecendo mais, o músculo vai degradando mais, então não é uma boa estratégia. Eu, por exemplo, como eu fui atleta, eu tenho 3 hérnias de disco na lombar. E no ano passado eu tive uma crise muito séria, inclusive com indicação cirúrgica, porque ela extrusou e eu falei, não quero operar a coluna, meu Deus do céu, só em último caso. E eu fiquei em crise por 6 meses, assim, de não conseguir sentar e levantar direito. Eu ia dar aula na universidade, eu passava o dia inteiro em pé, e para descansar um pouquinho eu apoiava na mesa, mas eu não sentava. Nenhum dia eu deixei de fazer exercício. Nenhum. Olha só. Por quê? Óbvio, né? Eu tinha que adaptar, mas eu alongava muito. Eu ia fazendo os fortalecimentos que precisavam. E tirei para mim o que estava sendo o estímulo, porque eu estava correndo um pouquinho exagerado, assim, né? 8 quilômetros por dia, tava meio puxado. Aí você já passou do saudável, exatamente, né? E foi para aquela fase que a gente falou lá no começo da entrevista. Exatamente. Então, eu não parei nunca e não precisei operar. Isso já vai fazer 1 ano que eu tive essa crise, eu nunca mais tive crise. Nossa, que bom. Então, assim, a gente geralmente vai por esse caminho do vou parar, do vou esperar, mas aí só piora. Então, a minha dica, né, do hashtag Fica a Dica é não pare, e quem não faz, comece a fazer. E o sono, né? Você falou do sono, a gente falou de articulação. A gente tem um produto que a gente acha, né, que valeria a pena a gente explorar um pouco. O que tem ali? Ou como é que a gente pode usar essa suplementação para sustentar a articulação? Ou você acha que ela serve para quem está com dor? Você acha que isso se aplica ao quê, assim? Então, na verdade, a gente vai ter compostos que, via de regra, eles vão melhorando a saúde dos compostos articulares. Perfeito. Qual que é o nosso problema? Quando a gente fala em tendão, ligamento, cartilagem, a gente tem difícil regeneração, porque eles são tecidos que não são vascularizados, ou seja, eles não ficam recebendo sangue para ficar recebendo tudo que precisa. Então, esses compostos, eles conseguem ajudar, eles conseguem chegar íntegros até esses tecidos. Que bom. E ajudar esses tecidos devagar a irem se, não recompondo, mas irem se fortalecendo. Perfeito. E, ao mesmo tempo, evitar que uma degradação continue. Então, o que é importante desses produtos articulares que são naturais, não são drogas pesadas e etc. Perfeito. A pessoa que vai administrar, ela não vai ver melhora com uma administração. Ela não vai ver melhora com 1 mês de administração. É daí para frente. Então, o que a gente tem às vezes de problema? A pessoa desiste porque ela fala, não tá funcionando. Mas é porque isso é esperado, porque a gente está trabalhando com compostos que são
naturais. Sem dúvida. Então, não dá, por exemplo, para eu comparar com uma bomba anti-inflamatória que eu tomo num dia, eu acordo melhor no dia seguinte. Então, é importante que as pessoas entendam que a gente sabe que a ansiedade por uma melhora existe, mas que o processo ele é um pouquinho mais longo, só que 1000 vezes mais saudável. Porque você imagina o prejuízo para um rim, para o próprio estômago, de ficar com anti-inflamatório o tempo inteiro. Então, quando a gente trata de compostos naturais, o processo é mais lento, mas ele vai vir, o resultado vai vir, sem os eventos adversos. Então, a pessoa só tem que conseguir persistir um pouquinho mais. A gente tá falando o quê? De uma janela de 2, 3 meses, pelo menos. Começa a sentir melhora mesmo com uns 2 meses. Então, esse espaço aí de uns 60 dias, a gente tem tanto na prática quanto na literatura que já há uma melhora de movimentação, de diminuição de dor. Com 90 dias, seria o auge do efeito que a pessoa vai sentir. Olha, que bom. Só que depois de 90 dias, mantém esse auge, entendeu? Que bom. Então, eu precisaria de uma... e fica. Eu precisaria de uma paciência aí de uns 3 meses. Então, às vezes, as pessoas não veem o resultado porque elas não esperam o tempo certo. Então, não é que o negócio não é bom, não é que o negócio não funciona. Ele tem um tempo para se adaptar ao organismo. Perfeito, perfeito. Acho que isso com tudo, né? Inclusive o pró-muscular. O pró-muscular, para mim, por exemplo, foi um produto que deu efeito imediato. É isso que eu ia falar, porque o pró-muscular, cara, tem a creatina. A pessoa consegue sentir melhora na terceira administração, geralmente. No terceiro sachêzinho ali, eu já tava voando. É impressionante, é fazer musculação, não sentir dor. É isso. Mesmo com carga pesada, mesmo com aumento de carga. Mas você sabe o que ajuda a diminuir a dor? O HMB. Não diga. Lembra que ele não deixa não quebrar tanto o músculo, mantém as proteininhas? O que dá a dor é essa quebra das proteínas que gera resposta inflamatória, a inflamação da dor. Quando eu sustento, porque o HMB tá lá dando esse suporte, eu quebro menos, inflama menos, eu tenho menos dor. Que incrível. É muito bom. Não, e a gente estava falando lá dentro, todo mundo toma os produtos, né? E a Eugenie, que trabalha comigo, ela começou a ficar super bombada. Ela assim, meu, olha isso! Trapézio, ela é mais nova do que a gente, assim, ela tá com 30 e poucos. Mas ela assim, o que aconteceu aqui, né? E é natural, a gente sabe que é natural. Vamos falar de sono? Tô encafifada com isso, porque olha, a menopausa, eu vou te falar, viu? Eu ouço muito isso nos grupos de mulheres que eu tô, que essa questão do sono... Olha, assim, a população de uma forma geral tá dormindo mal, né? Se a gente for pensar fisiologicamente, tá? A gente sabe que existe uma realidade, mas fisiologicamente, eu tô pensando só no corpinho, nos sistemas. A gente precisaria para um ser humano adulto de, no mínimo, 6 horas de sono. Só que a gente está falando de 6 horas de sono de boa qualidade. Que eu cumpro todos os ciclos de sono, que eu consigo fazer todas as regenerações. 6 horas. Mínimo. O que é bom? Bom. São 8 horas de sono. Meu Deus. Que é o bom. Algumas mulheres, por conta da diferença metabólica, podem chegar a precisar até de 12 horas de sono. E, doutora, a gente já sabe disso até pela internet, mas assim, vamos falar sério, né? Qual é o prejuízo real, oficial, se a gente não dorme essas 6 horas? Olha, Cá, os prejuízos eles vêm a curto e longo prazo. O que preocupa mais... Tô até com vergonha. Nem me fale, porque eu falo que eu falando de sono também não é uma coisa boa, porque eu tenho muito a teoria, mas a prática minha também não é muito boa. Pra mim, acho que é mais difícil do que colocar atividade física. Muito mais. Não, eu durmo em média 4 horas e meia por noite. É péssimo. Eu tenho plena consciência, porque eu estudo isso, inclusive. Mas, né, então assim, a dieta, o exercício a gente faz. O sono é que tá complicado. Mas é meta de vida, assim, eu já estabeleci na minha vida a meta de conseguir melhorar essa quantidade de sono justamente porque agudamente a gente tem uma baixa no rendimento diário. Então você
produz menos quando você dorme mal. E isso todo mundo percebe com certeza. E não tô nem falando assim de você ficar lá, nossa, sonolenta, caída, morrendo. Mas a sua produtividade, mesmo sem você perceber, ela diminui. Tipo o quê? Atenção, concentração, não só atenção, sei lá, energia. você fala assim, ó, eu vou fazer um texto. Você demoraria, geralmente, 1 hora para fazer um bom texto, uma boa revisão, que já é o seu padrão. Como você não dormiu bem, você vai demorar 1 hora e meia, 2 horas, porque você perde o foco, você desconcentra a mente. Sem dúvida. Então, assim, a gente sabe das dificuldades, né? A gente vive as dificuldades de dormir o que precisa, na Sem qualidade que precisa. Uhum. Mas isso precisa ser uma coisa, uma meta de vida. Tem Sem que dúvida. estabelecer. Aí, qual que é uma das grandes questões, Cá? Se você, além da ansiedade que a gente falou, que fica com essa coisa, né, ligada, a pessoa tem dificuldade de desligar. Sim. Eu recebo muito paciente, e é o meu problema, na verdade. Não tem problema para pegar no sono. Para pegar no sono tá tranquilo. Deitou, dormiu. Mas não mantém o sono. Acorda muitas vezes, acorda com baixo período de sono, com sono de 3, 4 horas, já tá ali E não dorme acordando mais. e não dorme mais. Então, a gente tem diferentes tipos. Isso é uma insônia. Isso é uma insônia com um nome tão péssimo, assim, que dá até um negócio na gente. Porque quando você consegue dormir, mas você não consegue manter o sono, chama insônia terminal. Credo! Parece que é tipo uma sentença de morte. Ai, É meio tenso, mas é real. Porque você não consegue terminar os ciclos de sono. E o que mais prejudica isso? O que mais prejudica? Tela azul, computador e celular. E aí, o que as pessoas fazem de muito errado na prática? Eu não tô com sono, o que eu faço? Vou mexer no celular. Vou jogar alguma coisa. E aí, você fala assim, não, mas eu mexo no celular, no computador e eu pego no sono. Só que a luz azul, ela não deixa você aprofundar o sono do jeito que precisa. Então, gera essa insônia terminal. Então, a gente tem algumas questões da higiene do sono. Isso, fala um pouquinho pra gente do que é essa tal de higiene do sono. São todas as ações que você precisa tomar para permitir que o seu metabolismo vá entrando no ritmo de dormir. Então, 2 horas antes do horário de dormir, sem telas. 2 horas. Gente, ouviram? 2 horas. É meio tenso, mas assim, a gente lembra que existem coisas de papel, tipo livros, anotações que você pode fazer no seu papel. E também a gente pode arrumar uma desculpa para não responder o WhatsApp, né? Exato, maravilhoso. 2 horas. Porque você também já desliga a cabeça dos problemas, né? É isso que eu falo, mesmo a higiene do sono não é tranquila. Evitar, principalmente para quem é responsivo, coisas com cafeína. Então, chá com cafeína, tipo chá preto, chá verde, café muito próximo do horário de dormir, eles deixam o metabolismo mais acelerado. Então... Chocolate também? Chocolate, menos, porque tem menos cafeína, mas também... Evitar refeições, grandes refeições, muito próximo do horário de dormir, porque elas causam incômodo, aumentam o metabolismo, porque eu preciso de mais sangue para digestão. E você acha que é uma alimentação mais leve ou mais proteica, por exemplo? Mais leve, sempre mais leve. Agora a gente tem até estudos, é que também é isso que a gente fala, né? Pesquisa é uma coisa, teoria é uma coisa, vida é outra coisa. Sem dúvida. Mas o que os estudos mostram? Que o nosso organismo ele responde muito bem a uma coisa que chama ciclo circadiano, que é o claro e escuro. E que no nosso ciclo escuro, que é onde o ser humano deve dormir e se regenerar, a gente precisa estar com menos carga alimentar. Então, é essa coisa da alimentação mais leve. Então, a gente joga a maior carga de comida até mais ou menos 4 da tarde e depois não é jejum. Só que aí eu vou comendo coisas mais leves. E aí, claro, se eu conseguir coisas com mais proteínas, são melhores, porque a gente tem já um pico de insulina menor. Então, a gente tem algumas coisas que favorecem. Isso tudo favorece a utilização, o aumento da melatonina. Isso, eu queria chegar nisso. Então, vamos lá. Outro mito, que a gente já aproveita, né, para mitos e verdades. Vamos, mitos e verdades sobre o sono. A melatonina, ela não é o hormônio do sono. Ela é o hormônio do escuro. Olha. Acontece que quando que o ser humano regenera?
no escuro. Então, eu preciso que a melatonina aumente para informar para o meu organismo que ele está no ciclo escuro. E Ah, ele sabe que no ciclo escuro ele tem que regenerar. uhum. Por que que a gente fala isso? Porque se eu tomar melatonina durante o dia, ela não dá sono. Então, ela não é uma Tá. medicação para te dar sono. Mas ela Ela, ajuda a informar, né? ela vai É. regular o seu Ou seja, organismo. idealmente, a gente toma isso quando está escurecendo. Idealmente, a gente toma isso quando a gente vai para a cama, Ah, tá? não diga. Então, Perfeito. assim, você fala para o seu corpo: "Agora, querido, é hora de você desligar". E Tá. aí, o que que a gente sabe? Que as pessoas, justamente, acho que até por falta de conhecimento e achar que ela dá sono, começam a usar doses muito altas de É melatonina. o contrário, E né? aí a É, dose muito alta piora a qualidade piora. do sono. Tá. Então, às vezes, você encontra as pessoas e fala assim: "Ai, mas melatonina não adianta nada". E você fala: "Quanto você tá tomando?". A pessoa tomando 20, a pessoa tá fala: "Meu Deus, Não me mas onde você ajuda. quer ir?". Você sabe que eu tive uma experiência exatamente assim. Muitos anos atrás eu morei fora e eu trabalhava numa GNC, naquela loja americana de Uhum. suplementos. E foi o auge da melatonina na época e eu comecei a tomar porque eu sempre tive dificuldade para dormir. Não fazia efeito, eu comecei a aumentar, aumentar. E foi piorando. E agora, quando Exatamente. liberaram no Brasil, poucos anos atrás, eu fiz ao contrário. Como a Anvisa liberou só pouquinho, né, a dose muito baixinha, eu, por exemplo, no nosso produto da Eolias, são só 5 sprays, chega a 1 grama. É o suficiente. E não sei se também pelo fato da gente ter o spray, né, É, que ele vai não vai direto, ele né? vai sublingual também, né. O sublingual, ele faz um efeito ótimo. E isso para mim foi uma surpresa. É, mas é normal, é justamente porque ela não é o hormônio do sono. E às vezes as pessoas confundem isso. Porque quando você acha que ela é do sono, você fala: "Eu vou tomar mais, que vai me dar Mais mais sono. sono". Mas não é, ela está associada à característica metabólica, e quando ela aumenta muito, ela desregula o ciclo. Por quê? O que que a gente quer, por exemplo, com uma suplementação, uma complementação de melatonina? Falar para o nosso organismo como ele tem que funcionar bem, Perfeito. normal. Ah, entendi. E não falar pra É o ele fechar a cortina. é "Oi, isso. fechamos a cortina, agora você vai dormir". Porque as pessoas acham que é uma medicação que vai alterar, não é, entendeu? Então, assim, é uma forma de eu lembrar o meu organismo como que ele funciona, falar: "Querido, ó, você funciona assim". Que E delícia. aí eu falo pra É o seu ele travesseirinho isso, e hormonal. ele vai ajustando. E essa história do triptofano? O triptofano, ele está envolvido em muitas coisas, ele está envolvido muito na secreção de Ou serotonina. seja, não é só para o sono. Imagina, mas a serotonina ela ajuda o quê? No Depressão, bem-estar. tá. Então, quando você tá com uma sensação melhor de bem-estar, lembra a ansiedade, a preocupação, Sim, você desliga mais e permite que a qualidade do seu sono seja melhor. perfeito. Ajuda em várias situações, né, o triptofano, mas especificamente do sono é dessa coisa de levar a um grau sináptico, aquilo que a gente fala do cérebro agitado, Uhum, muito intenso. tá. Então ele te deixa com uma sensação de bem-estar, Uhum. e aí você consegue ajustar de novo, né, o seu organismo pro modo "vamos dormir". Você acha que isso, que é um produto que a gente toma na mesma hora da melatonina? Qual que é a dica aí? Então, depende. Se o meu objetivo é para o sono, toma junto na Tá. mesma hora. Uhum. Agora, ele tem esses efeitos de diminuir a ansiedade e depressão por si só. Então, aí eu Hum. posso tomar 2 a 3 vezes ao dia e ir sentindo esses efeitos no bem-estar E ele não isoladamente. vai dar sono. Não dá sono, nenhum dos 2 dá sono. Perfeito. Então, Tá, às vezes a pessoa fala: "Ai, não, mas eu vou tomar, se acontecer alguma coisa, eu não acordo, meu bebê". Não, ele só fala para o seu organismo como que deveria ser se o seu organismo tivesse funcionando perfeito, entendeu? tá. Então a Como a gente gente não tá, né, no caso. eu acho que isso é uma coisa pra gente tocar também, né, a questão lógico, a gente tem um ambiente que é muito principalmente depois da pandemia, né, a gente é muito ansiolítico, né, redes sociais que trazem pra gente notícias e notícias falsas que geram pra gente muito essa sensação de que o mundo tá acabando e a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não consegue, a gente tá muito acachapado aí por tudo que tá Exatamente. acontecendo, né. E eu percebo, cada vez mais as pessoas, né, com muita dificuldade de se desconectar desse mundo e ter, uma volta ao normal.
né? O que eu vejo, principalmente nas mulheres na menopausa, as amigas, minhas amigas praticamente todas ou entrando, né, ou já sei lá, ou peri ou menopausa mesmo, tendo essa sensação de que todo esse mundo está entrando dentro delas com mais força, parece que a gente fica mais sensível, a gente chora mais, a gente, enfim, dorme É como se menos. fosse uma TPM constante, não é? Exatamente. Nossa, mãe. E a suadeira, né, aqui atrás, essa falta de. O que que você acha que a gente tem aí, que a gente possa, de repente, aportar, né? Ou por onde a gente começa a resolver, ajudar as nossas clientes, nossas ouvintes, a partir do quê, assim? A gente começa pelo sono, por onde que você acha que a gente regula? Então, de novo, cara, vamos lá. Às vezes parece repetitivo, gente, mas é que o negócio é bom mesmo. A gente precisa do exercício. Tá. Por quê? O exercício, ele melhora a qualidade do sono Uhum. por vias indiretas ou diretas. Então, maior gasto energético, solicitação e regulação, por exemplo, de temperatura Sem corporal. dúvida. Então, ele acha, por exemplo, para a gente dormir, é aí que tá uma questão com a menopausa, cara. Para a gente dormir, a gente precisa baixar a temperatura corporal. Precisa. Uau. Senão a gente não consegue induzir todas as fases do sono. Então, aquela história do banho morninho, porque depois que você sai do banho morninho, seu Não, porque corpo quando você ainda. toma o banho morno, você faz vasodilatação. E essa vasodilatação gera como se fosse uma leve queda da pressão. Então, te ajuda a entrar no sono. Tá. Só que o ambiente que você tá tem que ser um ambiente que tá entre 15 e 19 graus para você induzir um sono bom. Uau. Só que e se seu corpo não tá? Que é o caso da menopausa. Então, quando o exercício ele regula o eixo central de temperatura, porque durante o exercício a temperatura aumenta muito, Uhum. e a gente sabe que a hipertermia, ela é muito deletéria para o organismo. Então, eu não posso deixar isso solto. Então, o exercício ele vai ajustando o centro que regula a temperatura corporal. Isso ajuda na hora do sono, isso ajuda no fogacho da menopausa. Hora que a gente pensa, por exemplo, nessas questões de bem-estar, a gente tem, além da serotonina liberada pelo exercício, a gente tem dopamina, endorfina. A endorfina, por exemplo, que ela é um opioide. Ela bloqueia receptor de dor. Então, se a pessoa também tem dor, ela vai dormir mal, vai viver mal, né? Ninguém Sem vive dúvida. bem com dor. Não. Então, a base de tudo é o exercício. Porque a gente entra numa coisa, Ká, que é um ciclo bom. A pessoa fala assim, já que eu tô fazendo exercício, eu vou comer melhor. Já que eu tô comendo melhor, eu vou suplementar o que precisa. Já que eu vou consumir menos álcool. Então, um hábito saudável vai puxando o outro. E você tem alguma dica com relação ao horário, por exemplo, de atividade física? Tem vários estudos de diferentes tendências, mas o que a gente fala na prática, Ká, que eu acho que é a maior verdade, o melhor horário de exercício é o que você consegue fazer. Então, por exemplo, eu treino 5 horas da manhã, todos os dias, porque depois eu entro nessa loucura de faculdade, atendimento, e eu não consigo parar, eu vou parar 10 da noite. Então, o meu organismo funciona melhor 5 da manhã do que 10 da noite. Eu tenho amigas que são o contrário. Elas começam 9, 10 horas da noite, mas não acorda cedo de jeito nenhum. Se a gente fosse só pela ciência, é o horário do final da tarde. Lá pelas 5, 6 horas, porque a gente tem as alterações do hormônio do cortisol, a gente tem o metabolismo um pouco mais ativo e depois ele já tende a cair. Muito cedo. Assim, de uma forma mais popular. É como se o seu organismo não tivesse acordado ainda. Você acordou, mas o corpo ainda não. Você tá dando uns tapinhas nele. Exatamente. Então, ele vai meio no tranco. Então, o cortisol ainda tá baixo e etc. E muito tarde, eu já deveria estar baixando o metabolismo pelo ciclo circadiano. Sim. Então, ali entre 5 e 6 horas da tarde, seria o fisiologicamente melhor. Só que é isso. Que horas você consegue? Você consegue 5 ou 6 horas da tarde? Não. Eu não vou conseguir nunca, o que eu percebi, eu não sei se é mito ou verdade isso, né? Mais um da série Mitos e Verdades. E aí talvez seja coisa de internet mesmo, né? Eu já vi, né, falarem que quando você faz uma atividade física, você inaugura um ciclo de alta energia que dura 12 horas. É verdade isso? Não necessariamente. Porque a gente tem muitas pessoas que fazem
chegou em casa, banho e cama. Então, Tá. isso é muito dependente do seu ritmo circadiano. Tá. O que a gente sabe, e aí, Cá, é uma coisa legal para o sono. A gente falou lá da higiene do sono, e nessa higiene do sono tem um ponto que várias pessoas não respeitam, que é a rotina. Perfeito. Você deveria dormir sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário. Outra Você dica aí, ó, pessoal. condiciona o seu cérebro que aquela é a hora de dormir. Não é hora de fazer nada. Não é hora de pegar o celular. Né? Principalmente o celular. E com exercício é a mesma coisa, você cria rotina. Sim. Eu sempre falo, até nas palestras, a gente tem um preconceito com a palavra rotina, mas se você quiser viver bem e viver bem por muito tempo, que é a questão da longevidade, Sim. o que você precisa é de rotina. Você precisa de hora para comer, você precisa de hora para dormir, você precisa de hora para se exercitar, você precisa de hora de qualidade com as pessoas que você gosta, com seus filhos, com seus pais, Então, assim, você precisa estabelecer uma rotina. Então, ficou essa coisa assim, ai, rotina, que chato, que, ai, vamos quebrar a rotina. Ok, de vez em quando você fazer uma coisa diferente é legal, gera outras emoções, Sim. mas fisiologicamente, você só envelhece bem se na maior parte da sua vida você seguir uma rotina. Disciplina. Eu tinha uma professora que ela falava uma coisa muito interessante sobre a disciplina, uma coisa quase poética. Ela falava, disciplina é disciplina. Disciplina. Ou seja, quando eu mantenho uma rotina, uma disciplina que me favorece, é que eu vou me encher de mim mesma. É isso. Eu vou ter o meu melhor potencial, né? E eu adotei isso. Eu acho incrível, assim. Eu tenho uma dificuldade muito grande, eu acho que todo mundo, né? A gente fica mais na rotina, no quebra-rotina. Só que a gente tem que ter uma rotina para quebrar, minha gente. tipo Pelo amor de isso. Deus. Não é uma rotina quebrada, é uma tipo rotina para isso. quebrar, né? E eu entendo perfeitamente isso que você está falando. Quando a gente fala de rotina também, né? O que eu vejo também, rotineiramente, a gente comendo cada vez pior. Né? Aquilo que era a comida de festa, né? O hambúrguer, o salgadinho, o salgado, virou comida do dia a dia. Né? Como que você está percebendo isso? Você percebe essa diferença na qualidade da alimentação da população, Não, com dos seus certeza. pacientes? E não é só assim, eu acho que nem seria tanto, Cá, o hambúrguer e o salgadinho. O maior problema da população, de uma forma geral, estão sendo os alimentos ultraprocessados, que é aquilo que quase não tem comida. Eles são sintetizados no laboratório, tipo salsicha, miojo, refrigerante, doce, salgadinho. É tudo feito em laboratório. É fake, total. É feito. Então, assim, não tenho isso na natureza, eu não consigo isso, é só para cozinhar. Se aquilo não passasse por um processo químico absurdo, ele não seria comestível. Com certeza. E as pessoas, até pelo ritmo de vida mais intenso, por querer uma praticidade maior, estão consumindo muito desses alimentos. Muitos alimentos congelados, tipo lasanha pronta, macarrão congelado, que tem muito conservante, muito sódio. Então, não é só essa coisa, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu quase não como hambúrguer. Mas você come coisas ultraprocessadas o dia inteiro. O macarrão, mesmo o macarrão de saquinho normal, é Não, o ultraprocessado? macarrão, ele é feito É só da processado. massa mesmo. Isso é só processado. Qual que é a diferença nessas categorias? Ultraprocessado, processado? Então, a gente tem os alimentos in natura, que é basicamente assim, colhi o negócio da horta, eu posso comer. Tipo o quê? Um saco de feijão? Não, o saco de feijão, ele já é minimamente processado. Ah, olha só. É o alface, um tomate, uma coisa que eu acabei, uma carne crua para quem come, um peixe cru. Isso é in natura. In natura. Perfeito. Eu não fiz nada com ele, eu só peguei e comi. Tá. Aí a gente tem os minimamente processados, que aí entram os grãos. Tá. Arroz, feijão, leite, porque é só pasteurização. Eu não modifico a qualidade do produto. Não coloco nada, nenhum componente a mais. É ele. Tá. Só que eu lavei, eu separei, eu moí. Tá. Aí a gente tem os que são processados. Quando a gente fala de alimento processado, eu adicionei alguma coisa, principalmente para aumentar a validade dele. Em alguns casos, a palatabilidade. Então, o que é mais utilizado? Gordura e sal. Para manutenção de data de validade. Tipo, que exemplos que a gente tem? Quando a gente fala de adição, a gente tem, por exemplo, as bolachas,
Porque a gente tem uma massa ali, como se fosse um bolo, alguma coisa assim. Só que eu adiciono um monte de sódio, um monte de açúcar, para conseguir deixar isso mais duradouro, para aumentar, que a gente fala, tempo de prateleira. E o gosto também, né? E o gosto, quando a gente coloca algumas coisas, aí principalmente o açúcar, né, que modifica. Nossa, e como, né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, mas é um bolinho. Uhum. Se o bolinho você for ler, ele tem um monte de açúcar e de sódio. Tudo que passa pela indústria tem sódio, ele foi processado, porque o sódio aumenta a validade. Uhum. Então, por isso que a gente fala que precisa tomar muito cuidado. Então, assim, eu não consigo fazer o bolo, a bolacha. Eu consigo fazer uma bolachinha na minha casa. Eu pego uma farinha, coisas, então não é sintético, ultraprocessado. Mas tem um monte de aditivos já nele, que é açúcar, a gordura, para conservar, para chegar mais palatável, que aí tem o açúcar. E aí a gente tem os ultraprocessados, que são esses assim, eu não consigo fazer em casa. A bolachinha, eu consigo fazer em casa. O refrigerante, eu não consigo fazer em casa. O miojo, do jeito que o miojo eu não consigo fazer em casa. O macarrão, por exemplo, que você falou, eu consigo fazer em casa. Apesar de eu adicionar ali um sódiozinho, mudar um pouco a característica dele na indústria, mas eu consigo fazer na minha casa. Então, eu sempre ensino assim, você consegue fazer na sua casa? De jeito nenhum. Então, é ultraprocessado. É o que a indústria sintetiza para te vender. Tipo salgadinho de saquinho. Salgadinho, a salsicha mesmo. Porque a salsicha a gente fala que é câncer em pedacinho, né? Porque você pensa, como que é feita a salsicha? O resto de todos os animais, unha, cartilagem, tudo que você não usaria nunca, você põe na salsicha. Meu Deus. E aí tem que passar por um processo de muito aditivo químico, muito processamento, para sair com aquela cor e com aquele gosto. Então, tem algumas coisas que realmente, se não tiver da indústria, é impossível você comer na sua casa. Esses são os ultraprocessados. E eles estão diretamente relacionados ao aumento de câncer, doença cardiovascular. Eles aumentam muito o risco de morte. Né? Principalmente quando eu falo para os pacientes, que é assim, descasque mais, desembale menos. Perfeito. Se você começar a perceber que você está desembalando mais do que descascando, tem alguma coisa errada. É engraçado, porque ontem me veio essa frase na cabeça, e outra coisa que eu quero falar, que é a questão da conveniência, né? Ou seja, quanto mais pressa, menos tempo eu tenho, mais eu recorro aos processados e aos industrializados, e o quanto isso me rouba a vitalidade. Né? Parece que é isso, quanto mais processado, menos vitalidade ele tem. Óbvio, né? Isso é muito claro, mas ontem eu estava atrasada, o que eu abri? Abri um Rapidez, pelo menos era fit. Abri uma caixinha de creme de ricota light, né? E abri o negócio do peito de peru light. Aí o problema seu seria o peito de peru, na verdade, tá? Porque o peito de peru ele é um embutido, igual o salame e mortadela. As pessoas romantizaram o peito de peru na dieta, mas não é. Agora, o Rapidez, ele é como se fosse um pão sírio. Passou na indústria, mas eu consigo fazer em casa. Sim. Eu conseguiria fazer, né? Se eu tivesse habilidades, eu faria em casa. O creme de ricota, ele também, eu consigo fazer. Sim. Eu consigo gerar em casa. Um queijinho em casa. A questão toda aí, a conserva, né? Não é a conserva, a carne embutida é que tem muito aditivo. Então, do que você comeu, o que estaria ruim, pensando em saúde? O peito de peru. Porque é isso que eu falo, que assim, ok, a gente tem as teorias todas que são nelas que a gente se suporta, mas tem coisa que na prática não dá. Então, você fala assim, tá, eu não tenho tempo, o que eu vou fazer? Não vou comer? A gente tem que buscar alternativas mais saudáveis. Sem dúvida. Mas tem que ter. Essa é a realidade. Então, não vai dar para eu ter a minha horta, a minha vaca, comer. Entendeu? Eu preciso de algumas coisas práticas Sem na dúvida. vida. E aí, o que a gente geralmente propõe para quem tem essa rotina? Faz um franguinho desfiado, mas já faz assim, 1 quilo, 2 quilos. Deixa temperadinho, bonitinho e congela em porçãozinha de 100 gramas. Olha que boa dica, hein, gente? Deu a loucura, micro-ondas, descongela, mistura com creminho de ricota, que vira um patezinho, vai num pãozinho integral, num Rapidez, não tem problema. Tá. E a outra questão, que óbvio, passou pela indústria, porque precisa de uma conservação, mas ainda assim é muito bom, é o atum enlatado, para quem gosta. Sim.
Porque ele tem um ômega, né? O in óleo tem um ômega que ajuda, ele tem proteína. Uhum. Então, apesar de ser processado na indústria, ele é algo que vai nos trazer assim uma qualidade. Então, a gente também tem que pensar em coisas práticas, Sem porque dúvida. senão, às vezes a outra opção é falar, tá, então não vou comer mais, porque É. se toda hora eu precisar eu cozinhar o arroz, o feijão, não sei o que, a saladinha, não vai rolar. Não, Então não a dá. gente deixa essas cartinhas na manga para esses momentos Tá. mesmo. De maneira geral, você acha que nós estamos comendo bem? Nunca, né? A gente não come bem nunca. De forma geral, assim, Hum. a população, e principalmente em relação à proteína, tá? Isso é uma coisa que as pessoas acabam negligenciando. Vamos pensar numa dieta base do brasileiro, assim, Tá. do brasileiro raiz. Café da manhã é um pãozinho. Pãozinho na chapa, com cafezinho com leite. Eu não tenho proteína. Aí depois eu vou almoçar. Aí eu tenho arroz, feijão, uma saladinha e um bifinho. Geralmente não bate a proteína que era necessária. Uhum. Aí eu vou tomar um lanchinho da tarde. É um pedacinho de bolinho com um cafezinho, porque é o cafezinho da tarde. Aí, para quem janta, às vezes consome mais um pouquinho, e tem gente que não gosta de comer comida à noite, come mais um pãozinho com um peito de Mussarela, peru, com queijo prato. Quando você vai calcular isso no final do dia, você não comeu as proteínas que você precisa. Qual que é o grande problema? O seu músculo não se sustenta sem proteína, olha só. sem o É. aminoácido. Então, assim, a gente não come bem, às vezes nem quando a gente acha que a gente come bem. Porque eu pego muita paciente e fala assim: então, aí no lanche eu como uma fruta, aí à noite eu como uma fruta, aí não sei o que, a fruta. Porque a fruta é saudável, tem que comer, Uhum. mas ela não tem proteína. Né? A fruta é Ah. um carboidrato bom, Uhum. saudável, mas não tem todos os nutrientes que eu preciso. Uhum. Então, às vezes, mesmo achando que está fazendo certo, ainda está faltando coisa. Por isso que a gente tem estudado cada vez mais É isso que eu ia complementações, perguntar. que a gente Perfeito. não consegue bater na dieta. O que me resta? Me dá esse sachê, me dá esse comprimido, me dá isso aqui para eu complementar. E aí é o cuidado que a gente falou. Eu tenho que saber o que eu estou usando. Uhum. Se eu exagerar, é ruim. Uhum. Se eu tomar coisas que são medicações a longo prazo, é ruim. Uhum. Então, por isso que essa proposta de compostos naturais Sim, é, na verdade, o que a gente precisa encarar se a gente pensar em longevidade. sem dúvida. Porque, ai, a medicação ela é boa para isso, mas e os outros eventos adversos que ela pode induzir? É só qualquer um pegar uma bula de uma medicação simples para dor de cabeça, que às vezes a gente toma desvairado. Como se fosse água, né? É. Ah. E aí, assim, ai, pode parar o rim, anti-inflamatório, aquela Uhum. coisa toda. Uhum. Uhum. Então, sempre para o mais saudável possível e Sim. o mais natural Tá. possível. O que você acha que seria, então, a diferença entre se nutrir e se alimentar? Então, na verdade, o nutriente é quando a nutrição é quando a gente dá o que a pessoa precisa. Então, eu preciso fornecer carboidrato, proteína, gordura, preciso fornecer as vitaminas, tudo bonitinho. Então, eu nutri. A alimentação é qualquer coisa que eu como e não necessariamente eu estou atingindo todos esses nutrientes que eu preciso. Uhum. O Uhum. que a gente quer, obviamente, é juntar os dois, né? É. Eu tenho a alimentação como base de uma boa nutrição, Uhum. mas se alimentar você come. O que você está comendo, a qualidade disso, o processo disso, aí já é outra história. Imagina. Então, uma dica seria talvez aumentar proteína de boa qualidade, Sempre de boa ômega, coisa, qualidade. gorduras boas. Gorduras boas, carboidrato que precisa, não é para tirar o carboidrato da dieta, mas a gente vai comer os carboidratos, por exemplo, de um arroz integral, de um pão Uhum. integral, com mais fibras, Uhum. que ajudam em várias funções do organismo. Uhum. A gente tem alguns carboidratos de leguminosas, como as batatas, mandioca, que também são mais saudáveis. Uhum. Então, é fazer escolhas melhores. Sem dúvida, Não sem precisa dúvida. restringir nada. Na verdade, não pode. É só selecionar melhor o que vai consumir. Tá. Perfeito. Eu acho que são boas dicas. Com relação à suplementação, complementação, como a gente estava falando, você acha que com tudo isso que a gente conversou, né, a comida é cada vez menos natural, menos in natura, mais processada, você vê a necessidade de suplementação cotidiana?
Para a maioria das pessoas, sim. Uhum, Especialmente de alguns micronutrientes, como a gente falou no caso da vitamina D. uhum. Olha, vou assim chutar, porque eu não tenho isso de cabeça, mas se de cada 10 pacientes que eu atendo, um tiver com vitamina D boa, é muita coisa. Nossa. Então, a gente tem alguns compostos que basicamente a gente só fica bem se eles forem utilizados via sintética, via exógena. Uhum. E aí a gente tem que olhar também alguma coisa que talvez, Cá, você falar assim: "Ah, mas eu preciso da creatina?". Talvez não, né, eu viveria sem ela. Mas poxa, ela faz bem para tanta coisa, que no final a conclusão é de que sim, eu preciso, porque eu quero viver Bem, melhor. tá. Então, assim, tem coisas que eu preciso de qualquer jeito, por exemplo, repor a vitamina D, Uhum. e tem coisas que compensam muito, principalmente a longo prazo, se eu fizer a utilização, que é o caso da creatina. E ômega? Os ômegas, eles ajudam muito na prevenção de risco cardiovascular, Tá. principalmente. Eles ajudam a manter o HDL, que é o famoso colesterol bom, então Uhum. ele deixa melhor todas essas características lipídicas. E se a pessoa ela tem uma dieta muito rica em peixes, principalmente alguns com mais gordura boa, com os Uhum. ômegas, como atum e salmão, Uhum. em oleaginosas e azeite de oliva extra virgem, não precisaria, Ou seja, entendeu? você tem que cumprir uma série de protocolos para não precisar de uma Para não suplementação. precisar de uma Tá. A gente suplementação. vai se aproximando do final, eu tenho algumas perguntas ainda para você. O que que você considera que são suplementos fundamentais para uma mulher acima de 40 anos? Então, a gente tem essa questão, de pensar na reposição, na manutenção do músculo. Então, a Uhum. gente tem como suplemento a creatina, o HMB, e como complemento o whey, que fornece uma proteína de boa qualidade, Perfeito. ajuda a bater essas metas proteicas quando na comida eu Uhum. não consigo. E a gente tem todas essas questões de produtos que têm outros micronutrientes, como a vitamina D, como o zinco, porque tudo isso ajuda nos mecanismos intracelulares. Uhum. Então, vale a pena a gente fazer essas complementações. É claro que é sempre legal se a gente tem um exame de sangue junto, Uhum. mostrando Tá, como estão essas taxas, a gente consegue trabalhar melhor. Mas como são micronutrientes, via de regra também não só traz os benefícios, a gente não tem perfeito. grandes problemas. Ótimo. Muito prazer, adorei estar com você nessa interação, espero que você volte outras vezes, a gente vai ter outras oportunidades de conversar, a gente tem tanta coisa por falar ainda, Né? né. Gente, a gente termina por aqui, espero que vocês tenham aproveitado bastante e até a próxima. Até mais.